Olá, eu sou Caio Souza Abreu e junto ao meu grupo, que consiste de eu, o Tomás Santos e o Bernardo Lamarca, nós apresentamos a vocês o nosso projeto de jornalismo, que inclui um podcast, a visita ao Hospital Veterinário do UniBH e como que foi nossa experiência no estúdio de gravação do UniBH. Então, sem mais delongas, aqui está nosso projeto, que consiste de um podcast sobre a Noite Oficial dos OVNIs, que foi uma suposta aparição de OVNIs no Brasil no ano de 1986, avistados por civis e militares, tanto que houve meio que uma caça por caças aos OVNIs. E também o nosso público-alvo é tipicamente pessoas entre a idade de 18 e 27 anos, que obviamente têm interesse nessas questões mais sobrenaturais e ocultos. Então, sem mais delongas, nosso trabalho. Olá e sejam bem-vindos ao mais recente episódio do Redacted Podcast. Eu sou seu host, Caio, e junto à minha equipe, Tomás dos Santos e Bernardo Lamarca, nós apresentamos essa peculiar história sobre uma estranha descoberta no Brasil durante a década de 80. Então pegue sua coberta, apague as luzes e lá vamos nós. Nossa história começa no Brasil na década de 80, aproximadamente 40 anos depois do infame incidente de Roswell, New Mexico, um evento que supostamente comprova a existência de alienígenas e por muito tempo foi escondido pelo governo americano. Possivelmente muitos de vocês já são familiares com este caso e também o caso mais nativo, o caso de Varginha. Porém, existe outro incidente brasileiro relacionado a possíveis OVNIs e alienígenas, essa sendo a Noite Oficial dos OVNIs, ou também conhecido em inglês como The Night of the UFOs. Na noite de 19 de maio de 1986, 21 objetos voadores não identificados foram avistados por dezenas de testemunhas, civis e militares, em 4 estados. Só no interior de São Paulo foram registrados avistamentos em Caçapava, Taubaté e Mogi das Cruzes. Segundo Edilson Boaventura Júnior, por volta das 20 horas, cerca de 2.000 militares, entre cadetes e oficiais da Escola Especialista da Aeronáutica, o EEAR, testemunharam o fenômeno, a olho nu ou de binóculos. Os OVNIs, sigla usada para designar objetos voadores não identificados, foram detectados por radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e de Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA, o que significa que, em outras palavras, tais objetos eram sólidos. No momento do avistamento dos OVNIs, 5 caças da Força Aérea Brasileira, a FAB, foram enviados para interceptar os objetos desconhecidos, acionados pelo Centro de Operação de Defesa Aérea, o CODA. Porém, sem qualquer chance de conseguir alcançar os objetos voadores, que se moviam muito mais rápido, atingindo velocidade de até 15 vezes a do som. Lembrando que isso é absolutamente impossível de um ser humano atingir, já que o corpo humano não seria capaz de resistir o impacto de 15 vezes mais rápido que a velocidade do som. Segundo o controlador de tráfego aéreo, Sérgio da Silva Mota, o número de objetos avistados naquela noite foi bem maior do que 21. Às vezes, os pilotos tinham contato visual com os alvos, mas os radares não registravam absolutamente nada. Outras, os radares até captavam a presença de objetos, mas os pilotos não conseguiam avistá-los. A aeronáutica, assim, considerou apenas os avistamentos que tiveram confirmação simultânea. Os outros já foram descartados. Em São José dos Campos, São Paulo, a Noite Oficial dos OVNIs, como foi denominada, teve início por volta das 20 horas, quando o sargento Sérgio Mota da Silva começou a gerenciar a decolagem do voo 703, da extinta empresa aérea Rio Sul, com destino a Rio de Janeiro.
Nesse momento foi quando avistou uma estranha luz semelhante a um farol parado no céu. Intrigado, ligou para a torre de aeroporto internacional de Guarulhos para checar se alguma aeronave seguia em direção a São José dos Campos. Tendo uma resposta negativa, vale ressaltar que, enquanto os dois conversavam, o objeto sumiu e dali a pouco voltou a aparecer, com um brilho ainda mais intenso. A certa altura, o sargento reduziu a intensidade das luzes da pista de pouso e decolagem do aeroporto. Nisto, os artefatos se aproximaram e, quando ele aumentou o brilho, se afastaram. Se estavam tentando interagir comigo, não sei. O que eu sei é que comportaram de modo inteligente, diz o sargento. Observa que esses objetos tinham uma inteligência precisa, já que tentaram, pelo que o sargento relatou, uma espécie de contato. Então, por que uma aeronave ou qualquer objeto aéreo conduzido por um ser humano tentaria fazer este contato? E se fosse um avião, por exemplo, outro avião do aeroporto de Guarulhos, por que a aeronave não se identificou? Porque o aeroporto não falou, existe uma aeronave se aproximando a você. Por que não houve essa conversa? Talvez seja porque não era uma aeronave humana. Talvez porque simplesmente seja algo fora do nosso entendimento. E ali voltamos para a história dos caças militares. Supostamente, os caças militares perseguiram vários objetos aéreos que se locomoviam a uma velocidade impressionantemente imensa e impossível de qualquer ser humano atingir sem destruir o próprio corpo. Essa velocidade é absolutamente impossível. Até hoje não temos equipamento, aeronave ou etc. que consegue chegar a esta velocidade. Então, o que era esses objetos, esses artefatos que foram encontrados no céu? E como que um radar militar às vezes capta, às vezes não capta esses objetos, mas dependendo disso o piloto às vezes vê, às vezes não vê. Realmente, será que era só humanos? Ou talvez tenha uma pegada mais alienígena, mais extraterrestre? Talvez nunca sabemos. Mas que este caso é relacionado com outros possíveis casos, inclusive várias vacas aparecendo em volta de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, com buracos cirurgicamente precisos, não no sentido que eles eram buracos, esferas bonitinhas, mas no sentido que a precisão deles era um corte cirúrgico, pois ela chegava até o órgão. E falando sobre os órgãos dos animais, eles apareceram. Eventualmente, um caso similar apareceu em São Paulo sobre um suposto pescador, foi essa a história que o governo relatou, que apareceu bêbado, um dia morto, na margem de uma represa. A verdade é, ele não estava bêbado, aquilo não era um pescador, era um homem completamente diferente, e a causa de morte dele não foi simplesmente caiu do barco e se afogou porque estava bêbado, e sim vários cortes cirúrgicos em formato de esferas ao redor de seu corpo. E supostamente a parte mais macabra disso, ele estava perdendo órgãos, ele estava sem órgãos. Ele não tinha o coração dele, estava faltando, se eu não me engano, o pulmão dele, o intestino dele, e a mandíbula dele inferior não estava mais lá, completamente removida da face. Ele, pelo visto, não morreu por causa dessas vários cortes cirúrgicos. Em fato, há para crer que ele estava vivo, já que a causa da morte dele foi um sistema nervoso chamado sistema de Vega, que basicamente, quando o ser humano entra em estágio de pânico, onde a adrenalina está em acesso máximo, ativando o corpo, ela desliga certos órgãos para a energia focar mais em sobrevivência e fugir. Supostamente, esse mesmo nervo desligou, não os órgãos, tipo o intestino, isso, aquilo dele, mas o próprio coração, matando-o. Ou seja, durante o processo de ter seus órgãos retirados, de ter os cortes feitos, ele morreu de uma dor incrível. Esse caso está
livremente acesso para qualquer cidadão brasileiro, já que o governo brasileiro deixou ele a completo e total liberdade pública. Obviamente, no tempo não era assim, tanto que a razão que conhecemos esse caso, conhecemos essa história, foi porque um membro dentro do governo ou dentro do exército entregou essas informações, esses relatos, inclusive as imagens, que são extremamente gráficas, ao jornal, assim encerrando um caso que se alastrou a um caso de vacas aparecendo sem órgãos, que por acaso também se alastrou ao caso da Noite dos OVNIs. Caio, realmente, esse tipo de caso nos faz nos questionar se somos os únicos seres sapientes do universo. Há muitas perguntas sem respostas ainda. O que nos aguarda no espaço sideral? Vida ou talvez apenas um vazio? Mas, mudando o assunto da pauta. Uma universidade em BH está com um projeto inovador, onde os alunos podem aprender com os profissionais em meio à expectação da prática. Bom, veremos a seguir. Pois bem, mais uma vez, as universidades de Belo Horizonte não param de nos surpreender. Na Universidade UniBH, o surgimento de uma clínica voltada tanto para o ensino quanto para a praticidade espanta a todos, sendo uma mistura sem igual de educação com eficácia. Toda a clínica possui uma divisão interna para atender a todos os tipos de animais, como cachorros de pequeno a grande porte, gatos e, acredite se quiser, animais pesados e de grande porte, como pôneis, cavalos, vacas, bois, animais de fazenda em geral, o que se torna uma qualidade deveras interessante, considerando o meio urbano onde a clínica está localizada, ampliando a área de especialização e de ajuda para o exterior. Como se não fosse o suficiente, a estrutura interna da clínica, juntamente com o comprometimento dos profissionais, cria um ambiente calmo e silencioso, onde são baixíssimas as chances do animal se estressar. Durante os tratamentos dos animais, há 0% de chance de qualquer pessoa não qualificada tentar operar seu animal, pois os alunos, de forma alguma, fazem parte do processo de recuperação do mesmo. Sim, eles estão presentes, mas como espectadores. As instalações contam com salas que possuem áreas que permitem a observação externa do que ocorre durante as operações dos pets. Ou seja, os alunos conseguem visualizar e aprender sobre como se deve agir durante uma cirurgia, da mais complexa até a mais delicada, por meio da observação dos profissionais devidamente qualificados em ação. Logo, não há motivo para pânico, pois não há chances de alguém inexperiente executar qualquer operação. Segundo os responsáveis, todos esses processos são executados com equipamento que são devidamente usados e higienizados em meio ao ambiente médico, contando com alta tecnologia para poder permitir a recuperação eficiente do animal e uma fiscalização rigorosa na assistência sanitária. É um projeto audacioso e promissor que, talvez no futuro, venha a criar ótimos veterinários.